Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre a política de concessão de crédito nas empresas. Para você ter a concessão do crédito, ou seja, ganhar o direito a ter crédito em uma empresa, principalmente nas empresas financeiras, as condições básicas para a concessão de crédito estão descritas agora. O cliente deve comprovar a sua identidade através de um documento como o RG, que é a nossa identidade, o registro geral, carteira de habilitação, carteira de trabalho, pode usar uma carteira de profissional desde que tenha os números dos seus documentos, foto e digital, como por exemplo a carteira da OAB, ou a carteira de um CRM, carteira profissional. Ele também precisa preencher integralmente o cadastro, assinar um contrato de adesão ao sistema de crédito, uma nota promissória ou um outro título de crédito. O que é? Vamos tópico por tópico desse daqui. Primeiro, eu tenho que preencher integralmente o cadastro, certo? Eu tenho que estar com todos os campos que eles exigem, eu tenho que ter uma informação para fornecer. Eu não posso ser uma pessoa que não possui todas as informações minhas públicas. Depois, assinar um contrato de adesão, onde eu me comprometo a seguir completamente as regras que a empresa propôs para aquele empréstimo, aquele crédito. Depois eu tenho que assinar um título de crédito. O que é um título de crédito? Uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, é todo documento que, não sendo dinheiro, ele ainda assim representa um valor em dinheiro, um valor de crédito em dinheiro. Não é assim que funciona com o cheque? Isso é um título de crédito, um documento que representa o crédito que alguém tem como se em meu nome. Eu passo para aquela pessoa como se eu estivesse passando dinheiro, mas na verdade é um documento que representa o crédito que aquela pessoa tem comigo. Eu não posso possuir restrições creditícias, como registro de débito no SPC, cheques devolvidos, protesto em cartório ou informações negativas na praça ou em bancos, por exemplo. Uma pessoa que paga a sua dívida no banco, mas ela negocia a dívida e ela não paga integralmente, ela possui restrições creditícias. E querendo ou não, os bancos eles conversam entre si nessas partes. Mesmo que você não seja cliente de um banco, mas seja cliente de outro banco com uma informação, você não tem uma dívida, mas você tem uma restrição de crédito no outro banco. Aquele banco que você pretende ser cliente ou aquele local de crédito que seja uma empresa de crédito, saberá dessas informações. Comprovar estabilidade de no mínimo 6 meses na mesma residência ou na residência anterior. Ou mesma coisa no trabalho, há mais de 6 meses. Então, caso você more na sua casa há pouco tempo, você precisa comprovar que na casa anterior que você morou, você morava nela há mais de 6 meses. Ou você leva 6 meses de comprovantes ininterruptos, ou um comprovante e o outro na data 6 meses anterior no seu nome. Tem que estar no nome da empresa que está propondo o crédito, né? Está propondo o empréstimo. Ele também precisa comprovar trabalho e endereço. Então, caso eu não tenha o comprovante de endereço de 6 meses, mas eu comprovo a minha estabilidade através do meu comprovante de trabalho, ainda assim eu preciso levar um comprovante de residência. E eu preciso comprovar a estabilidade no emprego há mais de 6 meses, ainda que eu leve um comprovante de residência que seja recente. As iniciativas de concessão de créditos tomadas à revelia, que resultem em prejuízo à empresa, serão de responsabilidade total do funcionário. O que isso quer dizer? A empresa possui essa política de concessão de crédito específica. Mas aí o funcionário resolve abrir uma exceção para alguém, porque ele gostou da pessoa, porque é parente dele, alguma coisa específica assim. Mas a revelia, ou seja, a sua própria vontade, sem que a empresa saiba ou autorize. Então, nesse momento, ele será única e exclusivamente responsável por qualquer coisa que aconteça com aquele crédito que aquela pessoa adquiriu. Se ele levar a empresa a ter prejuízo, ele vai ter que arcar com prejuízo. Se a pessoa, de alguma forma, responsabilizar a empresa não será responsabilizada, e sim o funcionário que concedeu aquele crédito. O cliente não terá crédito. Além de se enquadrar em todas as situações anteriores, você ainda tem que ter mais de 18 anos. Não pode ter crédito aquele menor de 18 anos que não seja emancipado. O que é um menor de idade, um menor de 18 anos emancipado?
é aquele que possui 16 anos ou mais e que judicialmente se emancipou. Existem algumas hipóteses para emancipação, como, por exemplo, o casamento, emancipação financeira, a pessoa que consegue comprovar que ela sustenta-se a si própria com mais de 16 anos e menos de 18 anos. Ela entra com um pedido judicial e ela pode pedir emancipação. Então, essa pessoa que possui mais de 16 e menos de 18, ela pode ser emancipada. Caso ela não tenha feito isso e ela não seja apta para os atos da vida civil, ela também não pode pegar um empréstimo. Só um parênteses aqui. Aquela pessoa que se emancipa com mais de 16 e menos de 18, ela é apta aos atos da vida civil. Ela pode casar, ela pode comprar, ela pode vender, ela pode contratar, ela pode trabalhar, mas ela ainda assim é menor de idade do ponto de vista criminal. Voltando. Tenha prestação em atraso. Então, a pessoa que tenha qualquer prestação em atraso naquela empresa não poderá constituir um novo crédito naquela mesma empresa. Apesar da forte inadimplência atual, muitas empresas não têm política de crédito, nem de cobrança definida. Hoje, as empresas que implementam créditos claros na concessão de crédito baixam significativamente a inadimplência sofrida. Então, quando eu tenho uma política clara, tanto de a concessão do crédito quanto a de cobrança, eu consigo baixar muito os meus números de inadimplência. Mesmo que a inadimplência seja muito alta para todo mundo, eu consigo ser a exceção. Porque a maioria das vezes, nós vamos ver na nossa próxima aula de cobrança, a maioria das vezes, as pessoas que estão inadimplentes, elas se esforçam mais para pagar aqueles que cobram. Aquelas dívidas que são deixadas para lá, elas são realmente esquecidas. Ou a pessoa esquece por falta de memória, ou por falta de possibilidade de pagamento, ou ela simplesmente prioriza as empresas que fazem a cobrança. É muito diferente a empresa que faz a cobrança e a empresa que não faz a cobrança. Aquela que cobra realmente recebe mais o seu crédito. Além da existência de política de concessão de crédito, o segundo fator que distingue as empresas de sucesso é a existência de um plano definido de ação quando as dívidas vencem. O que isso quer dizer? Um plano de cobrança. Eu tenho um plano de cobrança onde eu organizo as minhas inadimplências, além do crédito que eu organizei antecipadamente. Então, são dois momentos em que a empresa lida com o crédito do seu cliente. Ela lida com ele antecipadamente, antes dela conceder o crédito, ela faz todos os seus critérios, todas as suas normas serem obedecidas, e após, ela pode ainda sim fazer uma política de cobrança organizada, que nós veremos na nossa próxima aula. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.